Agricultura. Agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplação estética, paisagismo. Há quem trabalhe na agricultura, chama-se agricultor, o termo fazendeiro ou lavrador. Se explica o proprietário de terras rurais, onde normalmente é praticada a agricultura, a pecuária ou ambos. A ciência que estuda as características das plantas e dos solos para melhorar as técnicas agrícolas é a agronomia. História. Origens. Ver antigos principais. Agricultura antiga. A agricultura antiga ou arcaica é aquela caracterizada pela utilização intensiva da força humana e animal nas plantações. É geralmente de subsistência e não usa métodos científicos de organização. Deve ser notado que esta é uma classificação grosseira, pois mesmo antes da Revolução Industrial já existia vários graus de produtividade agrícola e vários métodos diferentes, uns mais, outros menos produtivos. Os povos da América pré-colombiana, como os astecas e os maias, eram os praticantes da agricultura mais primitivo que se tem conhecimento. Não usavam arados, nem enxadas, muito menos foices. Apenas as mãos e um arado de mão primitivo. Por causa disto, a sua produtividade era bem baixa e, consequentemente, eram quase todos agricultores de subsistência. Já na Inglaterra e na Holanda do século XV 111, do Império Romano do século II, o quadro era significativamente diferente. Eram civilizações que estavam na fronteira entre a agricultura arcaica e a moderna e utilizavam técnicas agrícolas consideradas hoje em dia modernas, como as técnicas mostradas nos manuais agrícolas de Marco Terêncio Varrão, Marco Pôncio Catão, o Censor e outros. Utilizavam pesticidas, rotação de cultura na Inglaterra do século XV 111. Já praticavam rotação de cultura quadrupla, fertilizantes químicos e biológicos, além da colheitadeira, movidas a burro, no carro dos romanos. Mas todas essas civilizações se utilizavam de algumas técnicas agrícolas consideradas rudemente em relação às técnicas mais modernas, tais como o uso de enxada, da queimada e do arado de tração animal. Característicos desse tipo de agricultura, embora ela geralmente não seja capaz de produzir regularmente grandes safras, ela é ainda muito
difundida em diversas partes do mundo, em especial entre os países subdesenvolvidos tropicais. Isso porque as tecnologias empregadas são simples e de baixo custo. Alguns exemplos desse tipo de agricultura são hoje em dia a roça de origem indígena, Brasil, milpa, América Central e a chitemene, África. O início das atividades agrícolas separa o período Neolítico do imediatamente anterior, o período da Idade da Pedra Lascada. Como são anteriores à história escrita, os primórdios da agricultura são obscuros, mas admite-se que ela tenha surgido independentemente em diferentes lugares do mundo, provavelmente nos vales de várzeas fluvais habitados por antigas civilizações, entre 10 e 12 mil anos atrás, durante a pré-história, no período neólico ou período da pedra polida. Alguns indivíduos de povos caçadores, coletores, notaram que alguns grãos que eram coletados da natureza para sua alimentação poderiam ser enterrados, isto é, abre aspas, semeados, fecha aspas, a fim de produzir novas plantas iguais às que os originaram. Os primeiros sistemas de cultivo de criação apareceram em algumas regiões poucos numerosas e relativamente poucos extensas do planeta. Essas primeiras formas de agricultura eram certamente praticadas perto de moradias e aluviões das vazantes dos rios, ou seja, terras já fertilizadas que não exigiam, portanto, desmatamento. Essa prática permitiu o aumento da oferta de alimento dessas pessoas. As plantas começaram a ser cultivadas muito próximas umas das outras. Isso porque elas podiam produzir frutos que eram facilmente colhidos quando maduros, o que permitia uma maior produtividade das plantas cultivadas em relação ao seu habitat natural. Logo, as frequentes e perigosas buscas à procura de alimentos eram evitadas. Com o tempo, foram selecionadas entre os grãos selvagens aqueles que possuíam as características que mais interessavam os primeiros agricultores, tais como tamanho, produtividade, sabor e outras. Assim surgiu o cultivo das primeiras plantas domésticas, entre as quais se inclui o trigo e a cevada. Durante o período de Neólico, as principais áreas agrícolas estavam localizadas nos vales dos rios Nilo, Egito, Tigre, Eufrates, Mesopotâmia, atualmente conhecido como Iraque, e rios Amarelo e Azul, China. Há 50 mil anos, quando a agricultura neólica atingiu apenas o Atlântico, o Mar do Norte e o Báltico, a Sibéria, o Vale Ganges, a grande floresta equatorial africana, as regiões mais próximas desse centro na Ásia Ocidental, na Europa Oriental e na África Setentrional. Já estavam há muito tempo cultivadas e percorridas pelos rebanhos. O rio Nilo transbordava cada ano entre
julho e outubro. Os cultivos de vazantes eram feitos após o recurso das águas, quando os solos estavam embebidos e enriquecidos pelos depósitos de aluviões, e a colheita acontecia na primavera. Há registro de cultivos em pelo menos 3 regiões diferentes do mundo em épocas distintas. Mesopotâmia, possivelmente pelo cultivo natufiana. América Central, pelas culturas pré-colombianas. E nas bacias hidrográficas da China e da Índia.